pessoal, bem-vindos ao Preveste EA. Sou o professor Flávio Soares de Física, do sexo masculino, tenho 51 anos, sou pardo, tenho cabelos pretos e olhos castanhos, de estatura mediana. Hoje estou trajando calça jeans e camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV e utilizarei uma tela interativa para fazer as anotações. Bem, nossa aula de hoje irá abordar um dos assuntos importantes para a prova que vocês irão fazer. Falaremos um pouco sobre energia nuclear, decaimento radioativo. São elementos importantíssimos para a prova de vestibular, correto? E um detalhe importante, nessa questão de energia nuclear e decaimento radioativo entra a teoria da criação de bomba atômica, correto? Ah, professor, mas as bombas atômicas estão associadas a esses dois assuntos? Sim, intimamente ligado a eles, correto? Só que aquela questão, começaremos falando especificamente sobre a parte referente à radioatividade. Para você estudar decaimento radioativo, tem que lembrar do que é radioatividade. Radioatividade foi nada mais nada menos que uma teoria que foi descoberta, essa é a ideia, descoberta a partir de 1896 por Becquerel. Um detalhe interessante é que ele descobriu que o urânio, um elemento radioativo, que você deve lembrar, ele gerava impressões em papel fotográfico. Depois o Pierre Curie e a Marie Curie descobriram outros elementos também associados à emissão de radiação, nesse caso polônio e rádio. Aí posteriormente, 1898 e 1900, Rutherford, Wheeler descobriram 3 tipos de emissões radioativas. Aí é que está a questão. Nessa parte de emissões radioativas é que a gente tem que concentrar, correto? É importante que você lembre quais são os tipos de emissões que nós temos. Primeiro tipo está no vídeo. Veja o vídeo. Estamos falando, nesse caso, do que é a radioatividade. A radioatividade está associada a uma situação onde você tem um núcleo instável que emite um tipo de radiação e vira um núcleo estável. Isso é uma coisa importante que você não pode esquecer. O fenômeno da radioatividade está associado a um núcleo atingir a tal da estabilidade. E como é que ele atinge estabilidade? Liberando algum tipo de partícula, algum tipo de radiação. Isso é importante não esquecer. Você tem sempre um núcleo instável de um elemento radioativo que, emitindo partículas e ondas, transforma-se em outro núcleo, um núcleo que nós chamamos de núcleo estável. Isso é uma coisa importante. Outra coisa importante para vocês, o conceito, de reação nuclear. O que é uma reação nuclear? Nada mais é que uma decomposição radioativa. Decomposição significa o quê? Uma redução, um decaimento. Isso é importante não esquecer. Só isso que eu tenho que saber? Não, pessoal, tem que lembrar também que você tem algumas características importantes com relação à radioatividade. Primeiro, você deve lembrar que radioatividade está associada exclusivamente ao núcleo do átomo. É um núcleo instável que perde radiação, perde algum tipo de energia, algum tipo de partícula para ficar estável. E um detalhe importante que vocês não podem esquecer é que nessa configuração da radioatividade, você não tem nenhum fator físico-químico afetando essa ideia da radioatividade. Isso é importante lembrar. Você tem algo nuclear, isso não esqueça. A figura mostra para vocês isso. Nuclear, quando eu falo nuclear, estou falando de núcleo. Aí você tem que lembrar que no núcleo temos prótons e nêutrons. E ao redor dele, na eletrosfera, você tem os elétrons que estão em movimento, correto? Quais são os tipos de decaimento que nós temos associados à radioatividade? Primeiro, a emissão de partículas alfa, radiação alfa. O que é uma partícula alfa? Você tem um núcleo instável, perde uma partícula alfa, vira um núcleo estável. E um detalhe interessante, uma partícula alfa nada mais é que um núcleo de hélio, correto isso? Isso é importante não esquecer. E aí, claro, nesse vídeo que eu mostrei para vocês, você tem emissão dessa partícula alfa fazendo com que o seu núcleo fique, nesse caso, estável. Outro tipo de radiação, uma radiação beta. Radiação beta é um pouquinho diferente, né? Nesse caso, quando você fala em radiação beta, você tem nessa configuração, dá só uma olhada aí para a gente aí, algo associado à liberação de nêutrons. Isso é importante lembrar, tá bom? Lembra isso, radiação beta, radiação alfa são elementos associados a decaimento nuclear. E um detalhe, todos eles estão associados a quê? A fazer com que o átomo fique estável. Outro seria a radiação gama. A radiação gama já é uma onda eletromagnética que vai ser liberada em função da decomposição, do decaimento do nuclear. Um detalhe importante nessa questão da radiação gama é que não é uma partícula que está sendo emitida, nada mais é que uma onda de alta energia, uma radiação eletromagnética de altíssima energia. E um detalhe importante é que, claro, vai sempre acompanhar outros tipos de radiação associados. Não esqueça isso também. Uma coisa importante é lembrar, quais são os tipos de radiação que nós temos? Rádio, dá uma olhada nessa figura aí. Você tem ondas de rádio, tipo de radiação. Você tem micro-ondas, você tem infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, raio gama. Um detalhe importante que a gente faz nessa figura, uma associação à sua penetrabilidade na Terra
e, claro, as escalas a qual o seu comprimento de onda está associado. Observe que você tem o comprimento de onda da radiação e o tamanho desse comprimento de onda associado ao que nós conhecemos no nosso, nesse caso, no nosso mundo, correto? Um exemplo interessante é a radiação gama. A radiação gama, ela tem comprimento de onda da ordem, olha só, da ordem do tamanho do núcleo atômico, tá certo? Isso é importante não esquecer, tá bom? Fazer essas associações são importantes para que vocês possam responder questões teóricas na hora da prova. Beleza? Uma outra coisa importante é o poder de penetração dessas partículas. Vamos lá, radiação alfa, ela consegue atravessar apenas uma folha de papel? A radiação beta já é um pouco mais energética, atravessa o papel, mas não atravessa o alumínio. A radiação gama já é mais energética ainda, ela consegue atravessar papel, nesse caso alumínio, correto, chumbo, para no chumbo, desculpa, e o nêutron, a radiação, nesse caso, associada à liberação de um nêutron, nessa configuração, como o nêutron não tem carga, ele consegue atravessar os elementos, só que ele para no concreto. Isso é importante lembrar. O poder de penetração está associado à energia com que o elemento vai ser liberado, beleza? Outra coisa importante são as leis da radioatividade. Primeira lei, a lei de sódio. O que ela diz? Que quando uma partícula emite uma radiação alfa, você tem a emissão, como nós falamos, de um núcleo do hélio. E aí uma coisa importante para vocês, na emissão de uma radiação partícula, nesse caso alfa, o seu número de massa diminui 4 unidades e o número atômico diminui 2 unidades. Lembra que o número de massa é o A, número atômico quem seria? Z. Então você tem essa redução do número de massa e essa redução, nesse caso, do número atômico. Lembrem isso, primeira lei, emissão de partícula alfa, você tem sempre número atômico reduzido 2, número de massa reduzido 4. Tem que memorizar? Tem que memorizar. Um exemplo ainda nessa tela seria o decaimento do urânio. Olha lá, o urânio, aí um detalhe importante, o urânio é usado basicamente para você construir bombas atômicas, correto? E também para a obtenção de energia nas usinas radioativas, nas usinas nucleares. O urânio, ele perde uma partícula alfa, e aí o que acontece? Ele vira o tório. E o que acontece com, nesse caso, o número de massa? Aí, ó, reduz 4 unidades, e o número atômico reduz 2 unidades. Isso é importante lembrar, correto? Vocês vão precisar memorizar essa parte da tabela periódica. A segunda lei é a lei de Soddy-Friend-Russell, também emissão de partícula beta. E aí, quando o elemento libera uma partícula beta, o que acontece? O seu número atômico soma uma unidade, mas o número de massa permanece o mesmo. Não esquece, o A não muda e o Z diminui 1. Lembra isso sempre. O exemplo seria um elemento beta, correto isso? Com o número de massa 210, número atômico 83. Perdeu uma partícula beta, virou o quê? Polônio. 210, olha o número atômico dele. Nesse caso, 84. Isso é importante não esquecer. Lembra isso, essa soma é importante quando a emissão de partícula beta. A radiação gama é interessante por quê? Porque é uma onda eletromagnética, tá certo? Os raios de gama, eles não possuem carga. Isso é importante não esquecer, é uma onda eletromagnética. Uma onda eletromagnética só transporta matéria, lembra isso. Outra coisa importante para vocês, decaimento. Decaimento está associado a quê? A redução de massa. E um detalhe interessante é a meia-vida. O que é meia-vida? Nada mais é que o tempo necessário para que você tenha a massa do elemento químico reduzida à metade. Tempo de meia-vida é o tempo necessário para que você tenha a redução do elemento químico pela metade. Lembra isso. Existe alguma equação? Existe, mas a ideia básica é você observar as relações que existem, correto? Para a massa M, você tem 100% dela, não esquece. Aí, após você ter metade da massa, 50%, e assim por diante, você vai ter um tempo T, 2T, 3T, à medida que o tempo for passando, a massa caindo pela metade. Lembre isso sempre, tá certo? Outra coisa importante são as equações, né? Quando você fala no tempo de meia-vida, você está associando especificamente esse tempo à meia-vida e, nesse caso, o número de meias-vidas que você tem, o P e o X. Outra coisa é a massa que vai restar. Como é que você calcula a massa que resta após o decaimento? Você pega a massa inicial e divide por 2 elevado a x. Não esquece que o x é o número de meias-vidas que você tem, tá bom? Lembre sempre isso, tá certo? Coisas importantes que vocês vão precisar para resolver as questões no vestibular da UEA que vocês irão fazer. Tudo bem? Essa é uma teoria que vocês vão precisar lembrar sempre. Eu espero que vocês consigam não esquecer. Bem, após observarmos a teoria com relação à parte de radioatividade, a gente tem que resolver exercícios, correto? Essa primeira questão é bem legal, bem interessante, é mais teoria. Você vai precisar lembrar de algumas equações que já foram colocadas antes, tá bom? Primeira questão, o tecnécio 99M, olha, M de meta estável, não esquece, é um elemento radioativo muito usado em exame de medicina nuclear.
Esse elemento decai emitindo radiação gama de energia 140 MeV. Os raios gama não possuem carga elétrica ou massa e são muito penetrantes, atravessando o corpo humano praticamente sem nenhuma interação com os tecidos. Na emissão dessa radiação gama pelo átomo de tecnécio ocorre: letra A, acréscimo de E sobre C ao quadrado na massa de repouso do átomo de tecnécio, sendo que se a velocidade da luz no vácuo. Letra B, decréscimo de energia E sobre C ao quadrado na massa de repouso do tecnécio, sendo C a velocidade da luz. Letra C, diminuição da unidade de massa no número de tecnécio, no átomo de tecnécio, né? Nesse caso 99 m, lembra, meta-estável. E D, aumento de uma unidade no número de massa do átomo de tecnécio. Letra E, transformação do átomo de tecnécio em um átomo de outro elemento químico. Das alternativas, qual que você marcaria? Letra B. Quando você tem essa questão da emissão da partícula, correto? É importante você lembrar que sempre haverá um decréscimo de massa do material. E essa massa ela pode ser calculada pegando aquela famosa equação de Einstein. Lembra? Energia igual a massa, velocidade ao quadrado, massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Se você pegar e isolar a massa, o que você vai fazer? Pegar esse ao quadrado para ser dividido e você vai ter uma redução de massa em função da emissão, que equivale à energia dividido pela velocidade da luz ao quadrado. E isso é importante não esquecer. Todo decaimento vai haver sempre uma redução de massa, correto? Alternativa para a questão? Letra B. E vamos à nossa segunda questão. Define-se meia-vida de um material radioativo como sendo o tempo para que sua emissão caia à metade. Suponha que uma amostra de material radioativo emita 120 partículas alfa por minuto. Depois de 60 dias, a amostra passou a emitir 15 partículas alfa por minuto. Isso é importante para vocês. A meia-vida da amostra de material radioativo é em dias igual a letra A 20, letra B 40, letra C 10, letra D 30, letra E 16. Qual a alternativa? Bom, para você resolver essa questão, você vai ter que lembrar que no início ele emitia quantas partículas? 120, e no final quantas partículas? 15. Como a meia-vida, basta você observando quantas vezes a massa cai pela metade até chegar na emissão final. No caso, tem que reduzir pela metade? Tem que reduzir pela metade. Era 120, reduz 60, metade, uma meia-vida. Reduz a metade, 30, outra meia-vida. Reduz a metade, chega no 15, outra meia-vida. Resultado, em 60 dias você teve quantas meias-vidas? Nesse caso, 3 meias-vidas. E se eu tenho 3 meias-vidas, cada meia-vida associada a decaimento equivale a quantos dias? 20 dias. Baseado nisso, das alternativas que nós marcamos, qual é a certa? Letra A, nesse caso 20 dias, correto? Ó, o aluno Léo. Tudo bem, Léo? Acho que ele quer fazer alguma pergunta pra gente. Professor, sempre a massa cai pela metade no decaimento radioativo? Aí é que está a questão, Léo. Sempre a massa vai reduzir. A questão de cair pela metade foi uma convenção usada para deixar as teorias mais simples, correto? Isso é importante que você lembre. A massa cai pela metade por uma convenção, tornando as nossas contas mais fáceis, tornando as observações de decaimento bem mais interessantes. Ah, professor, poderia cair um terço? Poderia cair um quarto? Poderia, mas nesse caso, por convenção, sugere-se que a meia-vida esteja associada especificamente à metade, correto? Essa é a ideia. Bem, pessoal, na aula de hoje vimos uma parte muito importante da física, que é essa questão da radioatividade e decaimento. E um detalhe interessante, né? A aplicação disso para geração de energia e, claro, obtenção da famosa bomba atômica, correto? Lembrem, o decaimento radioativo é importante para que vocês possam observar como os elementos mudam à medida que vão pegando partículas. E um detalhe interessante que não pode ser esquecido, tudo isso está associado a quê? A tornar átomos instáveis em átomos estáveis. Não esqueça das leis de decaimento, das leis de radioatividade, correto? Isso é importante demais para vocês. Beleza? Baixe o aplicativo do Preveste EA e acompanhe o Preveste EA em todas as nossas redes sociais.